E o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou poderia ser traduzida como tabernaculou, certo? Entre nós. É uma referência ali a Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8. Jesus, presta atenção, lá em Israel, Deus não morava em qualquer lugar. Aliás, no mundo, né, Deus não morava em qualquer lugar. Deus morava no meio do seu povo escolhido de Israel. Mas mesmo em Israel, Deus não morava em qualquer lugar. Era dentro de uma tenda. Era dentro de um tabernáculo. Aquele tabernáculo recebia a presença, a glória de Deus. É como se tivesse um pedaço do céu ali na terra. Jesus é o tabernáculo. Quando Jesus vem, ele carrega toda a plenitude da divindade no seu corpo. Ele carrega a glória do Pai, ele carrega a presença de Deus, certo? Então, por isso que ele carrega também um pedaço do céu, né? Não um pedaço do céu, ele carrega o próprio céu, mas por isso que quando ele manda o enfermo enxergar, ele enxerga. Ele manifesta o céu na terra, na prática, porque ele é o tabernáculo, aquele tabernáculo lá de Moisés, onde Deus manifestava a sua glória, se cumpriu em Cristo. Cristo é o tabernáculo perfeito e pleno, a última revelação do Pai. E a missão do verbo aqui é mostrar a glória do Pai, porque fala, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Jesus veio manifestar a sua glória, mas ele veio também manifestar a glória do Pai. Amém? Continuando aqui, nós recebemos a totalidade da sua graça. Versículo 15 diz, João a respeito dele exclama, né? Este é o de quem eu disse, é o que vem depois de mim, contudo tem a primazia por conta de existir antes de mim. Agora que interessante, João era 6 meses, por volta de 6 meses mais velho que Jesus. Se você não sabe, João Batista é primo de Jesus. E quando Maria ficou grávida de Jesus, Isabel, a mãe de João Batista, já estava grávida há 6 meses. Mas ele fala mesmo assim, ele era antes de mim. Ele era antes de mim. É muito interessante. E outra coisa também que ele diz no versículo 16, nós temos recebido a totalidade da sua graça sobre graça. Deus, na hora de derramar graça, ele é exagerado. Ele derrama até mais do que a gente precisava, porque ele é rico. E quem é rico, ele dá com abundância. Deus, ele dá graça sobre graça. Não é apenas graça, mas é graça sobre graça, a plenitude, a totalidade. Deus despejou em você e em mim, os que cremos nele. Deus despejou essa graça. O grande ponto de partida do evangelho é receber. Aqui fala que nós recebemos graça sobre graça. Eu sei que a gente não gosta às vezes de receber, porque receber parece ser humilhante. Mas a premissa do evangelho, o começo do evangelho é receber. Ah, mas nós precisamos dar ao Senhor. Sim, mas eu só dou aquilo que ele me deu primeiro, entende? Se ele não me dá, eu não tenho nem nada para dar para ele. Se Deus não dá Isaac para Abraão, Abraão nem tinha nada para entregar para o Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Então, tudo que nós damos é o que nós primeiro recebemos. Precisamos entender que tudo que temos, tudo que somos, recebemos dele. O homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Como a gente vai ver em João, lá no capítulo 3, né, também. Outra coisa importante aqui no versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, Jesus Cristo. Duas coisas muito importantes que foram a base do ministério de Jesus, graça e verdade. Graça sem verdade é heresia. Agora, verdade sem graça é brutalidade. Entende? A graça sem verdade é complacência. Mas a verdade sem graça é simplesmente aquela atitude legalista. Por isso que o ministério de Cristo era pautado em graça e em verdade. Ele era gracioso, mas não deixava de falar a verdade. Ele falava a verdade. Mas ele falava a verdade. Só que ele também era gracioso. Quando algum pecador arrependido se aproximava dele, ele agia com graça e perdão e amor. Certo? Então, essas duas coisas devem, assim como estavam em Cristo, devem estar no nosso coração. É o equilíbrio da vida cristã. Graça e verdade. Tem gente que fala, eu falo o que penso. E aí cai no legalismo, cai na insensibilidade. Né?
Porque ele só está preocupado com a verdade. Esse é o negócio. Mas tem gente também que cai no outro erro, que é o erro da graça. Tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. Mas não fala a verdade. A gente não percebe que para ter graça precisa da verdade. Porque o amor sem a verdade não é amor de verdade. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Da mesma forma também o outro lado da moeda. A verdade sem amor nunca foi verdade, porque Deus é amor. Entende? Então, se servimos a um Deus que tem a verdade, que é amor, a nossa conclusão só pode ser que nós precisamos também agir com graça e com verdade, agir com amor e também com verdade. Ninguém é capaz de revelar o Pai senão Jesus. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém pode mostrar quem é Deus, a não ser Cristo. Porque Cristo é a expressão exata do Pai. Cristo, primeiro, porque ele é Deus, ele é o próprio Deus. Segundo, porque ele é aquele que estava desde o início, antes de todas as coisas, no seio do Pai, como o versículo diz. Só ele pode revelar. Quando a gente vê naquele episódio da transfiguração, quando estava Moisés, Elias e Jesus, lá em Mateus 17. E aí Pedro, naquela loucura, fala, olha, vamos lá, vamos fazer uma tenda para os três. Um para Moisés, outro para Jesus, outro para Elias. E aí vem uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado. A ele ouvi, senão não vai ouvir mais Moisés nem Elias, você vai ouvir o meu filho. Porque havendo Deus falado outrora de várias maneiras, de várias formas, através dos profetas, ultimamente, nesses últimos dias, falou através do Filho. Cristo é a expressão máxima da revelação do Pai para nós. Entende? Então precisamos ouvir o Filho. Quando ouvimos o Filho, temos a revelação de quem é o Pai. Quando olhamos para o Filho, vemos o Pai. Não é isso que Filipe perguntou para Jesus lá na frente, né? Nesse mesmo evangelho? Senhor, mostra-nos o Pai. Mestre, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus fala, eu estou tanto tempo com vocês, Filipe, e vocês até agora não viram o Pai. Porque quem vê a mim, vê o Pai. É só Jesus que tem esse poder de revelar o Deus verdadeiro.